paz do Senhor, povo de Deus. Mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Eu louvo a Deus por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. Convido você para nós lermos a Bíblia Sagrada, livro de Provérbios, capítulo de número 24, versículo de número 10 ao versículo de número 12. Mas antes de eu fazer essa leitura, eu convido você para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aí o seu like. E também não se esqueça de compartilhar com os seus amigos e também de nos seguir ali a página ao Instagram. Louvado seja Deus. Eu glorifico a Deus porque Deus ele é maravilhoso. Então diz assim a palavra do Senhor, livro de Provérbios, capítulo de número 24, versículo 10 ao versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor, versículo de número 10. Diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança. Se os puderes, retiram. Se disseres, eis que a mão, sabemos, porventura aquele que podemos, os corações não consideram e aquele que atentam para a tua alma, não saberei. Não pagarás ele ao homem conforme a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, trazendo esta palavra, a palavra de Deus ao seu coração, nós estamos vivendo em um momento tão difícil da nossa vida que nunca, durante os meus 46 anos, nunca vi acontecer algo desta maneira. Mas eu glorifico a Deus, porque Deus ele está no controle de tudo e por isso que nós glorificamos a Deus. Quando nós olhamos para esta palavra a qual está escrita no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 10 ao versículo 12, onde eu fiz a leitura, eu quero trazer um tema dentro desse texto tão lindo e tão maravilhoso que tem por título Missões e o grande desafio da igreja na terra. A igreja nesses últimos dias ela tem passado pelo momento um pouco difícil, com tantas coisas acontecendo, abre, fecha e essas coisas acontecendo, mas graças a Deus que a igreja de Cristo ela permanece de pé glorificando o nome do Senhor Jesus. Quando nós olhamos, nós nos relacionamos à igreja como a igreja, o templo, e também relacionamos a igreja nós, seres humanos. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos entender que a igreja, ela tem uma missão muito grande a fazer na terra. Quando nós olhamos ao papel da igreja em fazer missões, é de anunciar a palavra de Deus, é de levar a palavra de Deus, é de levar uma palavra de vida, uma palavra de esperança para um momento tão difícil que a humanidade está passando, que a nação está enfrentando. Mas nós glorificamos a Deus porque temos a certeza que o Deus a qual está no céu sentado no trono é um Deus que peleja pelo seu povo na terra. Então, olhando nós para a palavra do Senhor, o versículo de número 10 está dizendo: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Olhando nós para a palavra do Senhor, nós vamos entender que Deus, Ele é poderoso para renovar as nossas forças, nesse momento tão difícil que estamos passando. Então, livra os que estão destinados à morte, e salva os que são levados para a matança, se o puderes retirar. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos entender que Deus é aquele que cuida do seu povo. Só que alguns, quando nós olhamos, como diz a palavra do Senhor, está dizendo, livra os que estão destinados à morte. Quantas pessoas têm a oportunidade de aceitar a Cristo como seu Salvador, de Cristo mudar a sua vida, de Cristo mudar a sua história, de Cristo escrever para ele uma nova história, e às vezes ele não quer.
porque ele pensa que para ele não tem mais jeito, para ela não tem mais jeito. Mas aí é que entra o papel da igreja, a qual foi chamada, foi escolhida por Deus para fazer esta obra tão maravilhosa chamada obra de missões. O papel da igreja entra aí, quando as pessoas se acham incapazes de conquistar algo a qual ela quer, a qual ela necessita, a qual ela precisa. Por exemplo, vamos olhar hoje para uma pessoa que se encontra enferma, para uma pessoa que se encontra já os seus dias de vida determinado pela medicina, que para ela não tem mais jeito. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver ao contrário daquilo que muitas vezes a medicina mostra para aquela pessoa, para aquela família, trazendo para aquela pessoa uma palavra de desânimo, uma palavra de angústia, uma palavra de tristeza. Mas aí entra o papel da igreja, é anunciar a palavra do Senhor, é anunciar o Cristo que salva, é anunciar o Cristo que cura, é anunciar o Cristo que liberta, é anunciar o Cristo que um dia, lá na cruz do Calvário, quando ele estava no meio de dois malfeitores, não era um malfeitor e o outro bonzinho, não, era dois malfeitores, vai dizer a Bíblia, mas aquele que houve arrependimento, teve um encontro com o Senhor Jesus. O que eu quero dizer para você nesse momento, eu não sei a sua situação, mas não importa a situação que você está vivendo, o importante é você nesse momento, a partir desse momento que você ouvir esta palavra, parar o que você está fazendo e acreditar que para a sua vida tem jeito, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é aquele que fala contigo neste momento, através da minha pessoa. Eu falo a palavra do céu ao seu coração, dizendo para você, tem jeito, para a sua família tem jeito, para o seu filho tem jeito, para o seu casamento tem jeito. Eu quero dizer, eu digo para você nesse momento, que o eterno Deus Todo-Poderoso, ele é fiel e ele é verdadeiro. Livram aqueles que estão destinados à morte, aleluia, salvos que estão levados para a matança, se os puderes retirar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Deus, ele é poderoso. Imagina quando o animal ele é levado para a matança, ou para o matadouro para ser morto. O ser humano, muitos estão caminhando desta maneira, muitos estão caminhando para a morte, muitos estão caminhando para o caminho do mal, para fazer a vontade do mal. Mas entra mais uma vez, eu digo, o papel da igreja, levar a palavra do Senhor, aqueles que estão na sarjeta, aqueles que estão na rua, aqueles que estão fazendo coisas erradas, coisas errôneas, pensando que para ele não tem mais jeito. Mas Deus tem uma palavra para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a palavra missões, deriva-se do latim muito que significam enviar, mandar, remeter, e de missões em Novo Testamento. Palavra grega que tem o mesmo significado, a tarefa de todo aquele que é membro da igreja de Deus e testifica aos outros da sua própria experiência, do amor perdoador, revelador na vida. Então eu testemunho daquilo que Cristo tem feito na minha vida, que Cristo tem mudado a minha vida. Eu glorifico a Deus porque Ele é fiel. Então, missões é levar o evangelho a todos os povos. Missões é anunciar o evangelho a todos os povos. Não dizendo eu vou pregar para aquele porque aquele precisa. Não, todos nós precisamos de ouvir a palavra do Senhor. Ainda estamos neste mundo e nós ainda não temos o nosso corpo transformado, como diz a palavra do Senhor. Estamos sujeitos a tudo aquilo que acontece, mas a nossa alegria é saber que Cristo, Ele tem cuidado de nós e tem dado para nós o maior milagre, é acordar e olhar
para o nosso lado, para a nossa frente, para tudo que nós vemos e dizer: muito obrigado, Senhor, porque tudo isso foi o Senhor que criou e me deu a oportunidade de contemplar e de viver mais um pouco. Então louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então missões é levar o evangelho a todos os povos. Mateus 24, versículo 14: e este evangelho será pregado em todo o mundo. Não tem extinções de mundo, não, em todo o território, aonde tem uma alma, aonde tem uma vida, aonde tem uma pessoa que está ali precisando, necessitando de ouvir a palavra do Senhor. Muitos querem pregar para multidões, muitos querem pregar para ter o seu nome gritado no meio do povo, chamado. Não! João, quando estava pregando, ele disse, falando uma palavra, disse: olha, o importante é que eu diminua e que ele cresça. O importante é que eu desapareça e que ele apareça. Aleluia! Porque João pregou a palavra do Senhor. Então nós, olhando para a palavra do Senhor, o Senhor nos convidou, nos chamou, nos vocacionou para nós pregarmos a sua palavra. Então, missões, levar a palavra do Senhor para todos os povos, raça, línguas e nações. Então, quando nós olhamos para o livro de Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 14 e 17: como crerão se não há quem pregue? Eis a razão de se enviar missionário para anunciar as boas novas de salvação. Romanos 10, 15. Então, olhando nós para a palavra do Senhor, como crerão se não há quem pregue? Ei, muitos foram chamados, diz a Bíblia, poucos escolhidos. Mas a Bíblia diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Aí a palavra do Senhor diz: livra aqueles que estão indo para a matança, anuncia a palavra do Senhor, porque tem jeito sim, quando a pessoa também toma uma atitude. Então isso depende também muito daqueles que estão sofrendo, depende também daquele que está passando por um momento difícil. Não depende somente do anunciador da palavra, do pregador da palavra, do ensinador, do pastor, não. Depende também daquele que tem os seus ouvidos aguçados para ouvir a palavra do Senhor. Isso é muito importante. Aleluia. Missões, levar a mensagem da salvação a todos os homens. A visão missionária da igreja deve abranger todo mundo. Todas as sinagogas, Mateus capítulo 9, versículo 35, todas as gentes, Marcos capítulo 13, versículo 10, todas as nações, Mateus capítulo 28, versículo 19, todas as cidades e aldeias, Mateus capítulo 9, versículo 35, todo mundo, Marcos capítulo 16, versículo 15, os confins da terra, Atos capítulo 1, versículo 8, em todo lugar, Atos capítulo 17, versículo 30. Para que missões? Para anunciar as boas novas ao mundo. Porque está escrito Romanos 1 e 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê. Primeiro, dos judeus e também dos gregos. Porque o Senhor ordenou ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Porque somos testemunhas de Jesus, Atos 1 e 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Aleluia. E semeis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então Deus lhe chamou, para você, olhe para mim, Deus te chamou para você ir anunciar a palavra do Senhor. O Senhor te chamou para você ir levar a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. O Senhor te escolheu.
Não passe, não baixe, não fique de cabeça baixa, dizendo para mim não dá mais, para mim acabou. Não, o Senhor te chamou, você, ei moço, ei moça, o Senhor te chamou, aleluia, para você pregar a palavra dele. O Senhor te escolheu para você anunciar a palavra dele. Ei moça, através do seu louvor, o Senhor vai salvar, através do seu louvor o Senhor vai curar. Ei moça, através da sua pregação Deus vai curar, Deus vai batizar, Deus vai libertar aqueles que estão indo para o matadouro. Então anuncie a palavra do Senhor, porque o mundo está perdido. Lucas capítulo 1, versículo 9 e o versículo 10. Porque o mundo está perdido, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se havia perdido. Aí nós falamos e pensamos, mas o Evangelho já foi pregado aos quatro cantos deste mundo. É engano seu, nós ainda vivemos neste mundo. Cada dia surgem coisas novas que tentam abater a nossa fé, que tentam deturpar a nossa fé. Cada dia aparecem coisas espantosas, mas a nossa alegria é o que o nosso Deus, ele não muda, ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então eu digo para você, você que foi chamado e escolhido por Deus, não deixe, aleluia, de pregar a palavra do Senhor, porque o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aonde fazer missões? De acordo com Mateus capítulo 28, versículo de número 29, em todos os lugares da terra o Evangelho deve ser pregado, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Então, visão geral, Atos 1:8, Jerusalém, trabalho realizado em casa, na escola, no trabalho com os vizinhos, na rua onde residimos entre os outros. Judeia, trabalho realizado nas vilas e bairros próximos, anunciar a palavra do Senhor. Samaria, trabalhando, realizando nas cidades distantes, missões nacional. Então Deus te escolheu. Deus te escolheu para você fazer missões aqui. Então faça aqui. Deus escolheu para você fazer missões aonde você mora. Faça aonde você mora. Deus te escolheu para você fazer missões no mundo geral. Espera o tempo, porque Ele vai te enviar. Aleluia, louvado seja a palavra do Senhor Jesus. Conclusão, para nós encerrarmos. Jesus Cristo sabia da urgência missionária quando disse: convém que eu faça as obras daqueles que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. João capítulo 4, capítulo 9, versículo 4. Então Jesus sabia, então eu vou fazer. Jesus, ele fez a obra do Pai. Jesus, ele anunciou a palavra, ele curou, ele libertou. Mas depois ele escolheu 12 discípulos e soprou nele o Espírito: vai, dê fruto, vai, anuncia a minha palavra. Aleluia. Então é a obra do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, daqueles que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem que não podemos trabalhar. Então eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Compartilhe com os seus amigos. Não se esqueça, o Senhor te escolheu e te chamou. Missões, faça enquanto é tempo. Não deixe para amanhã. Faça hoje o que o Senhor te ordenou. E que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Shalom. Fica com Deus.